Bom dia, pessoal do sétimo ano. Eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, eu peço para que vocês abram o livro de vocês na página 164, tá? 164 e vamos acompanhar a leitura dessa tirinha aqui, tá? A tirinha começa com o filho conversando com o pai, tá? O filho fala: "Pai, você sujou a manga da sua camisa. Você sujou a manga da camisa." Aí o pai fala: "Foi quando eu peguei a manga rosa no quintal." O filho olha pra cima, pra mangueira, né, e fala: "Rosa, mas ela está amarela." E o pai fala: "Está amarela porque está verde." Ó, pessoal, nessa tirinha aqui ela explora de maneira muito inteligente o significado das palavras, né? Qual é o sentido da palavra verde nesse último quadrinho? Qual é o sentido? Aqui ele está querendo dizer a cor verde? Não, né? Que nem o milho verde, que de verde só tem o nome, né? Aqui ele está querendo dizer que ela não está madura, que ela não está pronta para ser colhida ainda, por isso ela está verde. Verde também significa isso, tá? Pessoa pouco, um objeto, uma fruta, coisa pouco madura. Vamos lá, número 2. Analise a frase. Pai, você sujou a manga da camisa. Letra A. Aponte um verbo que poderíamos utilizar no lugar de sujar, sem alterar o sentido. Ó, um que poderia ficar aqui legal, que não faria diferença nenhuma, é manchar. Ó, pai, você manchou a manga da camisa. Tá vendo? Tá vendo que dá no mesmo? Letra B. Qual é o sujeito da forma verbal sujar? É você, né? Ali, ó. Você sujou a manga da camisa. Quem sujou a manga da camisa? Você. Letra C. Identifique o predicado nesse período. O predicado nesse período, pessoal, é sujou a manga da camisa, tá? Temos o vocativo, temos o sujeito e o resto é o predicado. Letra D. Esse predicado é construído em torno do verbo sujar. Como se classifica esse verbo quanto à transitividade? Lembram transitividade que a gente estudou? Transitividade a gente só fala só vai olhar o verbo, se ele necessita ou não de complemento. Se eu digo você sujou, faz algum sentido isso solto? Não, né? Fica faltando o quê? Sujou o quê? Sujou quem? Você sujou a manga da camisa, tá? Logo, é um verbo transitivo direto. E a manga da camisa é o objeto direto. Agora, analise a seguinte frase. Mas ela está amarela. Letra A. Qual é o sujeito da forma verbal? Para a gente identificar o sujeito, o que é que a gente precisa fazer? A pergunta que a frase está falando, né? Quem é que está amarela? Ela. Logo, o sujeito é ela. Letra B. Identifique o predicado nesse período. Predicado nesse período. Predicado sempre é aquilo que não é o sujeito, tá? No resto da frase. O predicado é ela. Não, o sujeito é ela. Logo, o predicado é está amarela. Letra C. Esse período apresenta a mesma estrutura do que aparece em você sujou a manga da camisa? Não. Não é a mesma estrutura, tá? A estrutura é outra. Porque aqui o predicado mais ela está amarela foi
construído por meio de um verbo de ligação, de um predicativo. O estar aqui é um verbo de ligação, tá? Nesses dois períodos que a gente analisou, pessoal, a gente pode identificar dois tipos diferentes de predicado, tá? A gente pode ver a diferença de um e do outro, ó. O primeiro deles é o quê? É o predicado verbal, que ele está estruturado em torno do verbo. O que quer dizer isso? Que se alterarmos o verbo, altera o sentido, tá? É o verbo que é o núcleo, ou seja, a parte mais importante daquela oração é o verbo, tá? Ele é o núcleo dela, tá? A gente tem aí um exemplo de predicado verbal, tá? Nesse primeiro aí. Pai, você sujou a manga da camisa. Por quê? Porque o núcleo é o núcleo sujou, tá? Você sujou a manga da camisa. Tudo está se estruturando para convergir com o verbo. Agora, já na segunda situação, aquela parte do mas ela está amarela, o adjetivo amarela é que é o núcleo dessa predicação, desse predicado, tá? Ou seja, é ele quem exerce esse papel de núcleo. O verbo estar aqui, ele não é tão importante, ele não exerce essa predicação, porque ele é só um verbo de ligação. Assim como o núcleo do predicado é o nome amarela, tá? É o amarela que muda o sentido se você o modificar. Ele é que é a parte mais importante, tá? A gente tem aí um predicado nominal. Predicado verbal se estrutura a partir do sujeito. O núcleo é o sujeito, ele depende do sujeito. Predicado nominal, ele depende do nome, de um substantivo, de um adjetivo, de um objeto. Ele está focado nisso, tá? O foco dele é isso, o núcleo dele é isso, a base, para que ele possa se estruturar. É isso. Agora a gente tem um outro tipo de predicado, pessoal. Um terceiro aqui para completar a banca. Ó, é o predicado verbo nominal. Verbo nominal, vocês já imaginam, né? Por quê? Porque ele tem dois núcleos. Ele tem dois núcleos. Um é o verbo e o outro é o nome. Se ele tem esses dois núcleos, ele é verbo nominal, tá? E esse predicado ele é formado por um verbo transitivo e por um predicativo, tá? Um transitivo e um predicativo. O transitivo ele é o verbo, né? Porque é um verbo transitivo. Pode ser direto ou indireto. Já o predicativo ele é o foco no nome. Então, verbo nominal é quando tem o foco nos dois. Nesse caso, como qualifica o objeto direto, o adjetivo inocente é classificado como predicativo do objeto. Ele é o predicativo do objeto, tá? Então, pessoal, vamos ler esse texto aqui a seguir na página 165. Espero que tenham entendido sobre predicado, os tipos de predicado. Qualquer coisa, comenta aí nos comentários que a gente sana essa dúvida assim que eu ler esse comentário, tá? Vamos lá. Por que não pensei nisso antes? Sempre nos deparamos com essa indagação. Estamos diante de uma ideia criativa. A espontaneidade para solucionar problemas é uma capacidade sempre invejada. Há quem garanta que entrar nesse seleto
é uma questão de treino e informação. Entre pesquisadores e pessoas reconhecidas pelo caráter inovador, existe um consenso. A criatividade é muito menos divina do que se imagina. Grandes inovadores como Leonardo da Vinci e Albert Einstein parecem raros na atualidade porque é normal, dentro do processo criativo, que muitos só sejam reconhecidos depois de mortos. O processo criativo varia de pessoa a pessoa. Nas artes, por exemplo, a capacidade de retratar o cotidiano dos fidalgos e plebeus de uma forma original fez de Molière um gênio da comédia. Mozart se destacou pela ousadia de suas composições. Os heteronômos de Fernando Pessoa renderam obras com diferentes nuances, do sarcasmo ao lirismo. Todos souberam trabalhar os elementos que tinham à disposição de forma que não havia sido pensada anteriormente. Tá? Bem legal, né, pessoal? Bem legal esse textinho aqui, bem curtinho, mas bem interessante. Do que é que ele fala centralmente aqui, esse texto, pessoal? Ele está falando sobre criatividade, sobre maneiras diferentes de você lidar com um problema, tá? Você lidar com um problema de maneiras criativas, inovando no jeito de resolver aquele problema, tá? Muitas vezes a gente está tentando resolver uma coisa de um jeito, está tentando, não consegue de jeito nenhum. Chega outra pessoa depois da gente, tenta de uma forma um pouquinho diferente e dá tudo certo. E aquilo era o certo. E a gente não percebe que se a gente tivesse pensado com calma, tivesse analisado totalmente a situação, talvez a gente tivesse chegado àquela mesma conclusão. Por isso que ele fala aqui que muitos desses autores, desses ditos gênios, eles dizem que isso é treino e observação, tá? Ele é você observar ao seu redor e você treinar, você tentar. Para eles acertarem uma vez, para eles acertarem tão grandes, quantas vezes eles erraram? Tá? Tudo na vida a gente precisa de quê? De treino, de dedicação. Precisamos nos dedicar àquilo que a gente acha que a gente faz bem ou que a gente precisa fazer. Às vezes a gente não quer fazer uma coisa, mas a gente precisa fazer aquela coisa para atingir um outro objetivo, para chegar em outro lugar. Eu quero sair daqui para cá, mas eu não quero passar por aqui. Só que é o único caminho. O caminho é esse. A gente pode escolher seguir por outro caminho, mas esse outro caminho talvez não dê no mesmo lugar exatamente. Talvez aconteça alguma coisa nesse meio tempo. Talvez a gente chegue até mais rápido. Talvez o outro caminho seja o certo. Talvez a gente só ache que o único caminho que dava para lá é aquele. Por isso a criatividade é importante. Mas não é a criatividade de uma forma que não seja tão útil. É uma criatividade que você implementa na sua vida de maneira mais direta, tá? Para ajudar na resolução de problemas, resolução de conflitos, de maneira extensa a criatividade pode ser utilizada, tá? Para a gente escrever um texto, para a gente imaginar uma história, para a gente se divertir sem ter que fazer nada só com a nossa mente. É possível também isso, tá? Então, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui, tá? Tá legal? A gente viu os tipos de predicados e lemos esse texto. Agora eu quero que vocês respondam o exercício da página 165 até a página 166, tá? Respondam o exercício página 165 até a página 166. Na próxima aula vamos realizar a correção do exercício. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais, pessoal.
Tchau.